Pessoal, tudo bem? Então, eu quero falar para vocês agora, ainda nessa parte sobre, digamos, antes de aprender a treinar os modelos de aprendizado de máquina em si, a gente está vendo avaliação e tratamento de dados, então eu quero continuar agora falando com vocês sobre uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado antes de sair treinando, principalmente aprendizado supervisionado, ou seja, classificadores, regressores, etc., que é a questão do balanceamento de classes. O que é isso? Vamos ver aqui. Então, a gente está nessa fase do nosso workflow de aprendizado de máquina, que é ainda preparar os dados. Tá? Então, como é que a gente tem que prestar atenção? Vou voltar aqui nesse nosso estudo de caso, que é um dataset de exames de COVID de 804 pacientes, então 804 amostras, com duas classes, é a classe positiva é ter COVID e a classe negativa é não ter COVID. Vejam o seguinte dado aqui. Dessas 804 amostras que a gente está usando para treinar os nossos modelos, 257 são positivos, ou seja, 257 amostras são de pacientes com COVID. E 547 amostras são de pacientes que não têm COVID. Tá? Então, eu tenho um desbalanceamento no meu dataset. Eu tenho muito mais amostras negativas do que amostras positivas. Isso aqui vocês têm que tomar cuidado quando vocês estão olhando o dataset de vocês. Tá? Vai ter dataset que vai estar perfeitamente balanceado, todas as classes com exatamente o mesmo número de amostras, perfeito. E vai ter datasets que vai estar pior do que isso aqui. Assim, vai ter, às vezes, 95% das amostras são de uma classe e 5% são da outra. Coisas assim. Então, tomem cuidado, sempre avaliem isso antes de começar a querer treinar um modelo de aprendizagem de máquina para classificação. Qual que é o problema de eu ter classes desbalanceadas? No aprendizado previsionado, isso aqui pode gerar resultados ruins. Por quê? Um modelo que está sendo treinado com aprendizado supervisionado, ele depende de conhecer, ele vai aprender baseado no número de amostras que ele está recebendo. Tá? Ele aprende por exemplo. Então, eu estou justamente passando amostras. Ali, por exemplo, eu vou passar a amostra do exame e vou dizer para o modelo, ó, modelo, isso aqui é um exame de alguém com COVID. Depois eu vou passar um outro exemplo. Ó, modelo, isso aqui é um exame de alguém sem COVID. Se eu tenho um desbalanceamento de classes, o que vai acontecer é que o meu modelo ele pode acabar sendo enviesado. O que eu quero dizer com ele ser enviesado? É que ele vai ficar mais propenso a predizer que um exemplo pertence à classe maior. Resumindo, ele vai aprender melhor a classe que tem mais exemplos em detrimento da classe que tem menos exemplos. Então vai ser mais difícil para esse modelo acertar, isso falando de forma geral, vai ser mais difícil para o modelo acertar os exemplos, as amostras que são da classe menor. Além disso, como a gente viu quando a gente discutiu métricas, existem várias métricas que não dão uma resposta satisfatória para classes desbalanceadas. Por exemplo, a acurácia. Se eu tenho classes desbalanceadas, eu não posso usar a acurácia para estimar de fato a qualidade do meu classificador. Porque se eu tenho uma classe desbalanceada com 90% das amostras de uma classe e 10% da outra, um modelo que não aprendeu nada e simplesmente diz que tudo pertence à classe maior vai ter 90% de acurácia. Que no papel parece bonito, mas na verdade, como eu estou falando, é um modelo que não aprendeu nada, então não serve. Só que o que acontece? O raro, o incomum, é ser balanceado. Existem muitos domínios, muitas áreas em que o normal é ter datasets desbalanceados. É ter uma classe com muito mais amostras do que outras. Por quê? Tem vários motivos diferentes, tá? Mas pode ser, por exemplo, em dataset que eu tenho que detectar fraude ou intrusão, a falha de segurança. Bom, é muito mais comum uma operação do banco não ser uma fraude do que ser uma fraude.
certo? A maioria das transações bancárias, elas não são fraudulentas, ainda bem, né? Então, eu naturalmente tenho muito mais amostras que não são fraude do que amostras que são fraude. Em termos médicos, doenças. Ora, em geral, uma doença é algo relativamente raro. Mesmo numa pandemia, a maioria das pessoas não vai ter a doença, a maioria das pessoas vai ser saudável. Então também tem um desbalanceamento. Embora aí eu possa ter até a situação inversa acontecendo. Eu posso ter um viés contrário. Por quê? De onde é que estão vindo meus dados? Digamos que meus dados estão vindo de um hospital que está atendendo ali os pacientes de Covid, por exemplo. Bom, aí pode acontecer de eu ter mais amostras de Covid do que amostras de pessoas saudáveis, porque quem é que está indo para o hospital? São as pessoas que já têm a suspeita de estarem doentes, certo? Então, isso pode acabar, inclusive, gerando o efeito contrário, eu ter mais amostras de quem é doente, de quem está doente do que quem está saudável. Mas, enfim, existem diferentes motivos para eu ter classes desbalanceadas. Às vezes pode ser uma questão também de dificuldade de obtenção de determinadas amostras, se é uma amostra que eu tenho que obter através de algum experimento mais caro, ou etc. Tá? Então, o problema, como eu falei, é que os classificadores desse padrão eles tendem a ser sobrecarregados pelas classes grandes e daí eles passam a ignorar as classes pequenas. Pequena no sentido de ter menos amostras. Então, eles vão ser bons para chutar que é uma amostra da classe grande, mas ruins para encontrar, de fato, as amostras da classe pequena. Então vejam aqui um exemplo de um dataset desbalanceado, tem muito mais pontos azuis do que pontos vermelhos. Então isso aqui é exatamente o tipo de problema que a gente está falando. Aqui. Aí. Bom, esse exemplo aqui é só para dizer assim, dependendo do tipo de modelo e do tipo de treinamento que vocês estão adotando, pode não ter problema, tá? Se as classes elas são distintas o suficiente e o modelo que vocês estão usando é adequado, talvez, mesmo tendo uma só estrelinha aqui e vários círculos, exista diferença suficiente para o modelo saber que, ok, eu vou botar a linha aqui, vou dividir essas duas classes e está perfeito, e todas as outras estrelas que aparecessem depois, elas são realmente próximas dessa estrelinha, então não tive problema. Mas, normalmente, o que acontece é cenas como essa aqui. Então, 3 cenários que mostram o problema de eu ter uma classe muito menor que a outra. O primeiro é o overlap. No caso do overlap, eu tenho o quê? A quantidade de estrelas é pequena e passa a impressão, então, que, na verdade, todas as estrelas elas estão no meio da outra classe e não tem como separar. Um outro problema comum quando eu tenho uma classe com muito poucas amostras é a disjunção, que é gerar esses pequenos clusters aqui. Como eu não tenho como eu tenho muito poucos pontos, eu não consigo visualizar de fato como é que está a distribuição desses pontos no espaço e daí parece que eles estão separados. Ou eu tenho o caso extremo que é simplesmente a amostra super rara, a classe é super rara, então eu não tenho o que separar, tá? Tem um só ponto, por exemplo. Então aqui eu tenho um dataset, de novo, com amostras positivas e negativas, duas classes, vermelho e azul. E a gente vai ver agora algumas estratégias para lidar, então, quando eu tenho esse problema do desbalanceamento. O que eu posso fazer para tentar mitigar esse problema, que não seja obter novas amostras, tá? Normalmente, quando vocês estão aplicando, a gente considera que vocês não tem como simplesmente ir ali e pegar mais amostras. Se vocês conseguirem fazer isso, pegar mais amostras novas, aí façam isso e tentem gerar datasets balanceados. Mas digamos que vocês já têm o dataset, não tem como melhorar, não tem como pegar mais amostras, é o que vocês têm. O que a gente pode fazer? Bom, a gente tem duas estratégias. A gente pode fazer algo a nível dos dados ou a nível algoritmo. A nível algoritmo, que eu só vou falar nesse slide aqui, são estratégias que vão dizer o quê? Quando a gente está treinando um modelo, a gente está otimizando ele em relação a uma função de custo, uma função de erro, uma função objetivo, certo? Uma função dessa. Normalmente, essa função ela vai estar sendo baseada em quantos erros estão acontecendo. O que a gente pode fazer é manipular essa função de custo para que o modelo entenda que é pior errar a classe menor. Por quê?
Como a classe menor tem menos amostras, o modelo ele tem como errar menos a classe menor, pelo simples fato de ter menos amostras para serem erradas. Então, o que a gente vai fazer é como se cada amostra da classe menor valesse mais. Digamos que eu tivesse um modelo que é 2 para 1. A minha classe A tem 100 amostras e a minha classe B tem 50 amostras. Tá? Então, tenho 2 vezes mais amostras na classe A do que na classe B. O que eu posso fazer é dizer para o meu modelo assim, ó, eu vou lá e ajusto a função objetiva do modelo para que ele entenda que errar, então, uma amostra da classe B, que é metade do tamanho, é 2 vezes pior. É como se cada erro na classe B valesse 2 erros da classe A. E daí o modelo equilibra baseado na quantidade de erros, tá? Ele vai ver assim, bom, eu não posso simplesmente errar a classe pequena, porque daí eu perco mais pontos, algo assim. Então, isso seria no nível algorítmico. Aí, claro, vai depender de modelo a modelo de aprendizado de máquina. Vai ter modelos em que é fácil de fazer isso, vai ter modelos em que não dá para fazer isso. Tá? Aí depende de qual algoritmo a gente está falando. Mas a nível de dados, a gente também pode fazer, tentar consertar a situação através do oversampling e do undersampling. Então, o oversampling é simplesmente eu vou tentar aumentar o número de casos da classe menor, eu vou tentar aumentar a classe menor, e no undersample eu vou tentar diminuir a classe maior nos 2 casos para que elas passem a ter aproximadamente o mesmo tamanho. Então, como vocês podem ver, assim, existem várias estratégias que não são todas as estratégias, tem diferentes algoritmos para tentar fazer esses oversampling e undersampling. Eu vou só mostrar aqui os mais básicos para vocês terem uma ideia. Então, no oversampling aleatório, simplesmente eu vou replicar os exemplos da classe minoritária. Então, é tipo assim, eu vou ver a minha classe menor e vou copiar as amostras, tipo, duplicar. Simplesmente assim, em vez de ter uma amostra ali, vai ter 2. Então, qual que é o problema de fazer isso? É que o meu modelo ele vai passar a ter uma noção errada dos dados. Tá? Ele vai achar que onde tinha uma amostra, na verdade, aquela amostra em si é muito mais comum do que ela deveria ser na verdade. Então, isso pode gerar certos problemas no meu treinamento. No undersampling aleatório, o que eu faço é simplesmente pegar a classe maior e jogar fora pontos. Bom, já que essa classe maior está sobrando mesmo, eu vou ir cortando ponto até ficar do mesmo tamanho. Qual que é o problema? Pior que eu estou jogando. Primeiro que eu estou jogando informação fora. Não é porque uma classe é maior que necessariamente ela está sobrando. Pode ser que, na verdade, a classe menor que esteja faltando pontos, mas que a classe grande tenha poucos pontos também, certo? Então, não é desejável jogar informação fora. Além disso, como eu estou descartando pontos aleatoriamente, pode ser que eu esteja descartando justamente os pontos mais importantes, mais relevantes. Eu não sei, eu estou descartando aleatoriamente. Então, para tentar contornar as situações, uma estratégia é usar essa técnica chamada o Tomac Link, que é uma maneira de fazer undersampling. O que é a ideia do Tomac Link? É que eu vou, de novo, diminuir a classe maior, eu vou descartar pontos, mas eu não vou descartar pontos aleatoriamente. Eu vou descartar pontos que são de fronteira. Tá? Então, são justamente os pontos mais confusos entre as 2 classes. E com isso, eu sei que eu vou estar descartando, que eu vou estar mantendo os pontos que realmente são mais úteis para diferenciar essas 2 classes. Então, no caso do Tomac Link, eu tenho essa classe negativa aqui, que é maior, a classe positiva é menor, isso em termos de amostras. No caso do Tomac Link, os elementos, eu vou, então, o quê? Vou eliminar exemplos, amostras negativas, para que as classes tenham tamanhos mais próximos. Quais são as amostras que eu vou remover? São justamente essas amostras que estão meio misturadas. Tá? Então, essa é a estratégia do Tomac Link. Uma outra estratégia é o SMOT, só que daí o SMOT, em vez de fazer um undersampling, ele está fazendo um oversampling. Ele vai aumentar artificialmente a quantidade de pontos da classe menor. Então, eu tenho aqui uma classe azul maior, uma classe vermelha menor, e eu quero gerar mais pontos vermelhos de alguma maneira artificial.
Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou dar uma olhada nesses pontos aqui que eu quero aumentar. Eu não vou sair criando pontos aleatoriamente, porque isso pode confundir meu algoritmo, né? Pode ser uma informação que não existe. Então, o que eu vou fazer é, vou selecionar um ponto, desses meus pontos vermelhos, vou ver a distância desse ponto para os outros vizinhos, nesse caso aqui os 3 vizinhos mais próximos, e aí eu vou criar novos pontos que fiquem intermediários entre esse meu ponto e outro. Então eu estou fazendo uma interpolação, criando pontos artificiais, mas que tentam respeitar a estrutura da minha classe, porque são pontos que ficam entre pontos que já existem. Então eu vou adicionando os pontos e daí vejo que no final eu vou ter esses pontos em amarelo aqui, são novos pontos vermelhos que foram gerados artificialmente para o meu modelo ter mais amostras, nesse caso, positivas. Qual que é o problema de fazer isso? Todas essas estratégias aí têm vantagem e desvantagem. A desvantagem de fazer isso é que eu não tenho uma garantia de que esses pontos novos que eu estou criando realmente são pontos viáveis que poderiam acontecer no mundo real. Então isso pode estar enviesando o meu algoritmo, certo? Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Então aqui seria o meu dataset original e aqui o dataset depois que eu aumentei com Smoke. Então aqui eu vou deixar só esse slide para sugiro que vocês pausem e deem uma lida, que é alguns métodos clássicos de aprendizado de máquina aqui na esquerda, e aqui comentários sobre como é o desempenho deles, se eles são bons ou não lidando com classes desbalanceadas. Então é isso aí, gente. Obrigado, até a próxima aula.